Bom, gente, então, resumindo o que a gente viu juntos até hoje. Aqui, ó, nós temos uma linha da eternidade, aonde o homem foi criado, quando Deus, em Gênesis capítulo 1, criou todas as coisas, ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, colocou eles no jardim, e essa linha aqui, ó, sofreu uma quebra quando o homem desobedeceu a Deus. Em outras palavras, ele pecou. E isso a gente viu lá em Gênesis capítulo 3. Quando Deus deu uma ordem, o homem desobedeceu essa ordem, então ele caiu. Quando o homem caiu do propósito de Deus, aonde ele tinha sido colocado, quando o homem caiu, ele começou a encher a terra de seres humanos caídos e desviados do propósito, como fala, por exemplo, um texto de Romanos 5,12 que nós já vimos antes, aonde diz o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, essa morte passou a todos os homens, porque todos são pecadores. Tem outro texto de Romanos capítulo 3 que fala que todos se desviaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o que aconteceu? Deus criou o homem, Adão e Eva, colocou Adão e Eva aqui no jardim e disse para o Adão e Eva se multiplicar e encher de pessoas que fossem a imagem e semelhança de Deus. Todas essas pessoas seriam irmãos uns dos outros, Deus seria o pai dessa família. Só que antes de Adão e Eva se multiplicar, eles caíram em pecado quando desobedeceram a Deus. E agora, nessa condição de pecador, nessa condição agora de uma criatura caída em pecado, eles começaram a se multiplicar e encher a terra de pessoas à imagem e semelhança de Adão e não mais à imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem e semelhança de Adão agora aqui, nesse momento? De um homem caído em pecado. Então ele começou a encher a terra de pessoas caídas em pecado. Ou seja, Adão apagou a luz e deixou todos nós no escuro. Essa foi a herança que nós recebemos de Adão. Tudo isso que eu falei agora, nós aprendemos nas reuniões anteriores. Tá, então a humanidade está aqui, ó, caída em pecado. E aí? Deus desistiu do propósito dele? Não, não desistiu. O que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo, que fez tudo isso aqui, ó, que a gente aprendeu. E quando Jesus fez tudo aquilo, ele abriu um caminho de volta para o propósito. Então agora o homem, ele tem uma oportunidade de sair daqui, ó, desse lugar de condenação, desse lugar aqui, ó, de uma condição pecadora. Ele tem condição agora, ele tem oportunidade de voltar para o propósito de Deus e viver a eternidade na Nova Jerusalém. Então, hoje nós vamos ver sobre essa restauração aqui, ó, ou em outras palavras, salvação. Então, o que é salvação? Salvação é quando o homem sai daqui e volta para viver aqui no propósito da onde ele nunca deveria ter saído. Só que ele saiu.
E agora ele precisa ser salvo desse lugar aqui, ó, de condição de pecador, para ele voltar para o propósito de Deus, da onde ele nunca deveria ter saído. Amém, gente? Deixa eu ver vocês aqui. Maravilha. Gente, até aqui ficou claro? Dúvidas? Maravilha. Então hoje nós vamos ver sobre esse retorno do homem para o propósito. Amém? Maravilha. Então vamos lá voltar para o nosso material. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí, maravilha. Foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então vamos lá. Porta, caminho e alvo. Olha só o que diz esse texto aqui, ó, de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou, ele quem? Jesus Cristo. Tá? Nos versículos anteriores ao versículo 13, estava falando de Jesus Cristo, tá? Então esse ele aqui, ó, é sobre Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e fez o quê? Nos transportou, olha só. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um ambiente chamado Império das Trevas, ó. Então aqui nesse texto ele está nos ensinando que existe dois ambientes. Um ambiente chamado Império das Trevas e o outro ambiente chamado Reino do Filho. Olha aqui, ó, Império das Trevas e o Reino do Filho. Que filho é esse? Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Tá? Então, esse texto está nos ensinando que existe dois ambientes espirituais. Um ambiente chamado Império das Trevas e o outro ambiente chamado Reino do Filho. Então tá aqui, ó, esses dois ambientes. O Império das Trevas e o Reino de Jesus. E aí Deus, ele tem o poder de nos transportar daqui para cá. E agora a pergunta que fica no ar é: como que Deus transporta o homem desse ambiente espiritual para esse ambiente aqui, ó? O texto de Mateus 7,13 responde essa pergunta. O que fala em Mateus 7,13? Entrai pela porta estreita. Então existe uma porta aonde o homem que está aqui no Império das Trevas, ele pode passar para ser restaurado para dentro do propósito de Deus. Então, ó, tá aqui, ó, uma porta para o homem entrar e voltar para o propósito de Deus. Quem é essa porta? Essa porta aqui é Jesus Cristo. Ele disse isso em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então o que é salvação? Salvação não é simplesmente ir para o céu. Salvação é passar pela porta. Porque em João 10, 9 está escrito: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então o homem, ele está caído aqui, ó, no Império das Trevas, como nós vimos aqui, ó. O homem está caído aqui, ó. O ser humano, a humanidade está caída aqui, ó. E quando Jesus fez tudo o que ele fez aqui, ó, que nós aprendemos, ele abriu uma porta para a gente voltar para o propósito. Como diz esse texto aqui, ó, entrai pela porta estreita.
essa porta é o ponto de transição de um lugar para o outro lugar. O que é uma porta? Porta é um ponto de transição de um lugar para o outro. Então, para eu entrar na cozinha da minha casa, eu preciso passar por uma porta. Para eu entrar no banheiro, eu preciso passar por uma porta. Para eu entrar na minha casa, eu preciso passar por uma porta. E para a humanidade que está toda caída aqui no império das trevas, entrar no reino de Deus, precisa também passar pela porta. Amém, gente? Deixa eu voltar aqui. Aí. Maravilha. Gente, simples. Muito simples. Correto? Alguma pergunta? Dúvidas? Comentários? Então, se eu ficar sendo bonzinho, fazer tudo que é bem, me garante salvação nenhuma? Bom comentário, Lê. Porque, gente, olha só. A salvação não é por boas obras. Salvação é passar pela porta. Como está escrito em João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, a salvação, ela não é um merecimento por praticar boas obras. Quem pratica boas obras não merece ser salvo. Porque salvação não é meritocracia. Salvação é passar pela porta. Está escrito, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, para o ser humano ser salvo, ele precisa passar pela porta. Ah, mas eu pago minhas contas, não bebo, não roubo, não mato, não fumo, não faço mal para ninguém, pratico a caridade. Maravilha, muito bem, isso é ótimo, mas isso não é nenhuma garantia que essa pessoa é salva. Porque salvação, o conceito de salvação não é praticar boas obras para eu merecê-la. O conceito de salvação bíblico é passar pela porta. Não tem outro acesso ao reino de Deus, não tem outro acesso ao caminho. O único acesso é passando pela porta, não tem outro jeito. Não tem outro meio, é só passando pela porta. Mas Márcio, por que a humanidade toda está no império das trevas? É porque a humanidade nasceu no império das trevas. Por que a humanidade nasceu no império das trevas? Por causa de Adão, a gente já aprendeu isso nas reuniões anteriores. Adão apagou a luz e deixou todo mundo no escuro. Ah, mas que culpa tenho eu, Márcio? É como eu comentei nas reuniões anteriores. Nós não temos culpa disso, mas a partir do momento que a gente ouviu o Evangelho, a notícia do Evangelho, aí eu sou o responsável. Por quê? Porque a partir do momento que eu ouvi a notícia do Evangelho, agora eu sou o responsável por decidir permanecer no império das trevas ou decidir passar pela porta. Aí é minha responsabilidade. Aí a Bíblia me chama em Romanos capítulo 2 de indesculpável. A partir desse momento eu sou indesculpável. Eu estou lá no império das trevas porque Adão me colocou ali, mas veio alguém e compartilhou o Evangelho comigo. Ah, agora eu sou indesculpável. Eu escutei uma música que fala sobre o Evangelho. Ah, a partir desse momento eu sou indesculpável. Eu olhei para o céu e fiquei pensando, uau, Deus criou o céu. Pronto, o céu acabou de compartilhar o Evangelho comigo. Por isso que a Bíblia fala que o céu proclama a glória de Deus. O céu acabou de proclamar o Evangelho para mim. A partir desse momento eu sou indesculpável. Eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa. Eu sou um indesculpável, porque a Bíblia está ali.
eu passei o olho, eu peguei nela, eu abri ela, eu sou um indesculpável. Porque a partir do momento que eu abri a Bíblia já está ali proclamando o Evangelho para mim, eu já recebi a notícia. Então agora eu sou o responsável se eu vou decidir permanecer no império das trevas, onde Adão me colocou, ou se eu vou decidir sair do império das trevas. Não decidir é uma decisão que também tem consequências. Ah, eu não quero decidir. Eu acabei de decidir. Não decidir é decidir, que também tem consequências. Então você vê, o homem é indesculpável. Não adianta ele criar argumentos para ele tentar convencer que Deus é o culpado. Não adianta, o homem tem que se arrepender, tem que tomar essa decisão. Tá? Então, gente, olha só, vamos voltar lá para a gente entender bem isso. Ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aí foi. Vamos voltar lá. Então, olha só. O homem caiu do propósito quando ele desobedeceu, ó. Ele caiu do propósito. Quando ele caiu aqui, quem que caiu? Adão e Eva. Então agora a natureza deles foi alterada para criatura caída em pecado. Eles não eram mais filhos de Deus, eles perderam essa identidade quando caíram em pecado. O pecado fez um estrago, irmão. Que estrago que o pecado fez? E deixou Adão e Eva caído aqui em pecado. Adão e Eva perdeu até a identidade de filho de Deus. Até isso eles perderam. E aí Adão e Eva aqui caído em pecado, ao invés deles se arrependerem e voltar, o que eles fizeram? Eles continuaram aqui caídos em pecado e começaram a encher a terra de seres humanos caídos em pecado. Então, até chegar em nós. Então, Adão é o nosso pai. E aí, nós todos os seres humanos, 7 bilhões de pessoas, estão aqui, ó, no império das trevas, ó. Só que aí, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi para o céu e enviou o Espírito Santo, ele abriu uma porta para o homem passar por essa porta e voltar aqui, ó, para o reino de Deus. Como diz esse texto aqui, ó, que Deus transporta o homem do império das trevas para o reino dele. Como, ó, aqui, ó, o Deus, ele quer transportar o homem do império das trevas, o ser humano está caído aqui em pecado. E salvação é sair daqui e entrar aqui, ó. Como que faz para o homem sair daqui e entrar aqui? Passando pela porta. Está escrito na Bíblia. A Bíblia que está dizendo isso. Ó, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta. Ah, então olha só. Tem uma porta para o homem sair daqui e entrar aqui dentro. Ó. E isso que é salvação. Porque em João capítulo 10, versículo 9, está escrito: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então salvação é passar por essa porta e entrar aqui no reino de Deus. Essa é a única maneira do homem sair daqui e entrar aqui. Só que quem que está aqui no império das trevas? Toda a humanidade. Somente aqueles que passaram pela porta que estão aqui no reino de Deus. A maioria está aqui fora. Vamos pensar quem que é o tipo de gente que está aqui fora? Aqui tem de tudo. Aqui tem ladrão, aqui tem assassino, aqui tem estuprador, aqui tem pedófilo, aqui tem juiz de direito, aqui tem professor, aqui tem trabalhador honesto, aqui tem advogado, aqui tem de tudo. Tem de tudo. Pessoas boas e ruins. Pessoas que praticam boas obras e praticam más obras. Pessoas sociais e pessoas antissociais. Pessoas que estão no núcleo da sociedade e pessoas que estão à margem da sociedade. Tem de tudo aqui.
Todas essas pessoas precisam passar pela porta para poder ser salvo e entrar dentro do reino de Deus. Se não passar, vai ficar aqui fora. Vai ficar aqui fora. Quando que uma pessoa passa pela porta? Quando ela decidir. A porta está aqui, ó, tá aberta. Aí quando essa pessoa passa por essa porta, ela entra dentro do reino de Deus e ela começa a andar no caminho, ó. O caminho, ó, é apertado, o caminho que conduz para a vida. Ah, então existe um caminho. Olha só. Então a pessoa que decidiu passar pela porta, ó, ela entra dentro do caminho. Olha só, ela entrou dentro do caminho. Então não é só passar pela porta. Depois que passar pela porta, tem um caminho inteiro pela frente. A porta é só a primeira etapa. Depois eu tenho que andar no caminho. Olha só. Tá, e depois que eu entrei no caminho, estou andando no caminho, aí eu vou prosseguir em direção ao alvo, como está escrito em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Ah, entendi agora. Então tem um alvo. Então olha só, o ser humano está caído aqui em pecado no império das trevas. Para ele sair daqui, ele precisa passar pela porta. Quando ele passa pela porta, ele entra dentro do caminho e vai caminhando em direção ao alvo. Ah, olha só, porta, caminho e alvo. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá tudo escrito na Bíblia, ó. Ó os textos aqui, nós lemos os textos, ó, Mateus 7,13 fala que tem uma porta. Mateus 7,14 fala que tem um caminho. Filipenses 3,14 fala que tem um alvo, ó. Porta, caminho e alvo. Ah, mas aonde fala que tem esse ambiente espiritual aqui, ó, império das trevas? E aonde que fala que tem esse ambiente espiritual aqui, ó, que tem do reino de Deus? Ué, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ó, tá aqui, ó. Império das trevas e reino de Deus. Deus quer transportar o homem do império das trevas para o reino de Deus. Ó, Deus quer transportar o homem desse ambiente aqui para cá. Deus, ele quer fazer isso. O homem precisa corresponder a esse desejo de Deus. Como que ele corresponde a isso? Tomando uma decisão de passar pela porta, ó. Por isso que Jesus falou aqui, ó, entrai pela porta. Quem tem que entrar? Eu. Quem tem que tomar essa decisão de entrar? Eu. Jesus já está falando o que eu tenho que fazer, ó, entrai pela porta. Agora eu tenho que executar esse comando que está escrito aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu tenho que decidir agora, entrar por aqui. Aí depois que eu entro, eu começo a andar no caminho, junto com os meus irmãos em Cristo Jesus, junto com a família da fé, junto com os meus irmãos da fé. E aí, juntos nós prosseguimos para o alvo, porta, caminho e alvo. Amém, gente? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Aí, maravilha. Amém, gente? Porta, caminho e alvo. Dúvidas? Simples, não é simples? Então, tudo isso, gente, precisa estar bem claro na nossa mente. Tá? Para quê? Para que a gente consiga se encontrar dentro do reino de Deus, para que a gente identifique onde nós estamos e para que a gente possa também ensinar outras pessoas. Na nossa cidade tá cheio de gente que precisa passar pela porta.
Aqui em Agudos, né, Lê? Tem muita gente que precisa passar pela porta. Na ilha de Veracruz, tem muita gente que precisa passar pela porta. Em Salvador, tem muita gente que precisa passar pela porta. Em Jaboticabal, tem muita gente que precisa passar pela porta. Então nós precisamos mostrar para eles. Nós precisamos ensiná-los sobre isso. Como? Calma aí, Lê, rapidão. Como que a gente faz isso? A gente lança a isca, é como pescar. Por isso que Jesus falou que nós somos pescadores de homens, né? A gente lança a isca, joga a semente. A gente está na fila do banco, está na fila do mercado, está lá na fila da padaria, comprando pão, tem uma pessoa atrás da gente. A gente olha para essa pessoa e fala: oi, bom dia. Aí essa pessoa: oi, bom dia. Aí você vira e fala assim: puxa, esse dia foi o dia que o Senhor fez para que nos alegremos nele. Você está feliz? Eu tenho passado por tantos problemas. Você sabe que Deus, que é o teu Criador, criou esse dia para que você se alegre nele? Você conhece o teu Criador? Você sabia que o teu Criador tem um propósito na sua vida? Eu não sabia. Que tal se a gente tomar um café para a gente conversar um pouco mais? Eu gostaria de contar para você quem é Deus e o que Deus quer para a sua vida. Você topa? Eu aceito, sim. Vamos tomar um café amanhã, 4 horas da tarde? Vamos! Aí você senta lá com essa pessoa e começa a mostrar para ela: olha, Deus tem um propósito, só que o homem caiu desse propósito. Aí Deus enviou Jesus e abriu uma porta para o homem voltar para esse propósito. Aí você pergunta: você já passou pela porta? Para essa pessoa pensar se ela está lá no império das trevas ou se ela já passou pela porta. Aí essa pessoa vai virar para você e perguntar assim: mas como que eu faço para passar por essa porta? Aí você diz assim: eu estava esperando você fazer essa pergunta. Agora a gente vai entrar para responder como que faz então para passar por essa porta, que é a pergunta que ficou flutuando aqui no ar, né? Como que faz para passar por essa porta? Vamos ver isso? Mas antes, Lê, o que você ia falar? Só para a gente entrar no caminho. Estar no caminho é um processo difícil, né? E não se negar. E como que a gente faz para esse caminho difícil ter uma aliviada? Boa pergunta. Nós vamos entrar para falar detalhadamente sobre isso também. Vamos falar sobre a porta, depois a gente entra no caminho, né? A gente precisa entender quais são as características do caminho, né? Para aliviar esse caminho, tá? Mas a gente até chegou a comentar um pouco na pergunta lá do Fernando: fortalecer as nossas convicções, ler a palavra, orar, jejuar, adorar a Deus e viver em comunhão com os irmãos. Tudo isso ajuda a gente a andar no caminho, mas a gente já vai chegar nessa parte, tá? Então agora nós vamos responder a pergunta que ficou flutuando no ar. Como que faz então para passar por essa porta? Se essa porta é tão importante, se essa porta é a minha salvação, como então que faz para passar por essa porta? Então essa é a pergunta que nós precisamos responder agora. Então vamos lá compartilhar a minha tela aqui. Aí, maravilha. Vamos responder essa pergunta aqui então, ó. Mas antes, a gente até já comentou, né? Por que que os seres humanos estão do lado de fora do reino de Deus? A gente já comentou isso, né?
Porque os seres humanos nascem do lado de fora, ou seja, eles nascem do império das trevas. Olha só esse texto. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente já nasce no pecado, já nasce do lado de fora. Olha só esse outro texto de Salmos. Desviaram-se os ímpios desde o seu nascimento, ó, desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham. Então o ser humano já nasce desencaminhado. Olha só o outro texto aqui, ó. Todos se desviaram, ó. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então o ser humano caído em pecado, ele é inútil para Deus, para o propósito de Deus. Tá? Então agora sim nós vamos responder essa pergunta que ficou flutuando no ar. Tá, se passar por essa porta é a salvação, se eu preciso passar pela porta para eu sair do império das trevas, como que faz então para passar pela porta? O texto de Atos responde essa pergunta. Mas antes ainda de responder essa pergunta, ó, a Bíblia fala que Jesus é a porta, ó, em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10:9. Ó, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala que Jesus é o alvo, ó, nós somos predestinados para ser a imagem e semelhança de Jesus, como fala Romanos 8:29. Então o alvo é ser semelhante a Jesus. Tá, então como que faz para passar por essa porta? Qual é a experiência prática de uma pessoa quando ela passa pela porta? Pedro responde essa pergunta em Atos capítulo 2, versículo 38. Ele fala o seguinte, ó: arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado, e vocês vão receber o Espírito Santo. É assim que faz para passar pela porta, olha só. Pedro explicou isso em Atos 2:38. Ele falou que a gente tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz para passar pela porta. Então, aqui em Atos 2:38, explica como que faz para passar por essa porta. Olha só o que Pedro respondeu aqui, ó. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador e sereis salvos. Amém? Não, né? Por que não? Porque Pedro não disse isso aqui, ó. Pedro disse que tem que se arrepender, tem que ser batizado e tem que receber o Espírito Santo. É assim que faz. Mas, Márcio, peraí, para tudo. Você está dizendo que na igreja primitiva, as pessoas que experimentavam o novo nascimento, as pessoas que eram salvas, elas não aceitavam a Jesus como único e suficiente Salvador? Não. Então o que elas faziam? Elas faziam isso aqui que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Que tem que se arrepender, que tem que ser batizado e tem que receber o Espírito Santo. É assim que faz. Então, ó, quando o ser humano se arrepende, é batizado e recebe o Espírito Santo, ele passa pela porta, ó. Você já notou que a porta ela tem 3 batentes? Uma porta ela tem 3 batentes, olha só aqui, ó. Então, a porta do reino de Deus também tem 3 batentes. Quais são esses 3 batentes? Está escrito aqui, ó, na Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Então, olha só, quando eu me arrependo, quando eu sou batizado e recebo o Espírito Santo, isso é nascer de novo. Isso é novo nascimento. Então, ó, arrependimento mais batismo mais receber o Espírito Santo é igual a nascer de novo.
Ou, em outras palavras, é igual a passar pela porta. Em outras palavras, é igual a ser salvo. Porque para ser salvo, precisa passar pela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mas como que faz então para passar por essa porta? Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Então, arrependimento mais batismo mais receber o Espírito Santo é igual a passar pela porta. Em outras palavras, nascer de novo. Em outras palavras, ser salvo. Amém, meus irmãos? Então, deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Bênção demais. Amém, gente? Ficou claro? Dúvidas? Perguntas? Muito simples. Porta, caminho e alvo. Diga, Lê. Ah, tá. Pensei que você ia falar alguma coisa. Então, gente, olha aí. Tá aí, ó. Porta, caminho e alvo. Como que faz para passar pela porta mesmo? Se arrependendo, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo. É assim que faz. Todo ser humano que está do lado de fora, ou seja, está no império das trevas, porque ele nasceu ali, como nós lemos os textos, todo ser humano que está ali do lado de fora, no império das trevas, que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo, pronto, passou pela porta e entrou no caminho. Arrependimento é quando eu choro, Márcio? Hã? Arrependimento é quando eu choro, me esguelo, nos pés do Senhor. Boa pergunta. A gente vai ver também detalhadamente o que é arrependimento, quais são os frutos do arrependimento, aonde desemboca o arrependimento. Nós vamos ver também o que é batismo. Não é um ritual, não é uma cerimônia, não é um símbolo, é uma experiência espiritual. O que acontece nessa experiência do batismo? Acontece em 5 realidades espirituais. Nós vamos ver quais são elas. Quem é o Espírito Santo? Quais são as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo? É as línguas? Vamos ver tudo isso nas cenas dos próximos capítulos, não perca. Tá? Então, gente, o que nós vimos hoje, para ficar bem claro? Tem 2 ambientes espirituais, o império das trevas e o reino de Deus. O ser humano nasce no império das trevas, como nós lemos os textos. Ele precisa sair do império das trevas. Como que ele sai? Passando pela porta. Como faz para passar pela porta? Se arrependendo, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo. Ponto. Depois que ele passou pela porta, o que acontece? Pronto, não precisa fazer mais nada? Não. Ele tem o caminho inteiro ainda pela frente para ele andar. Nós vamos ver. Como que faz para andar pelo caminho? O que eu faço dentro do caminho? Nós vamos aprender tudo isso. Mas antes nós vamos aprender o que é arrependimento, o que é batismo, quem é o Espírito Santo. Porque nós estamos fazendo essa revisão, né? Então a gente vai passar por tudo isso daí. Gente, essas coisas que nós estamos compartilhando é o beabá da nossa fé. Princípios elementares, básicos da nossa fé. É o arroz com feijão. A gente precisa saber bem essas coisas, hein, gente? Por favor. Diga, Fernando. Há uma necessidade de um novo batismo quando nos afastamos? Ótima pergunta. Para responder essa pergunta, Fernando, ela não é tão simples assim. Por quê? Porque não dá para padronizar isso para todo mundo. Então, o que nós fazemos, Fernando? Nós fazemos o seguinte. Nós temos que ensinar para todos o que é novo nascimento, o que é passar pela porta,
o que é arrependimento, o que é batismo e receber o Espírito Santo. Lê os textos, né? Para quê? Para que essa pessoa tenha condições de se apresentar diante de Deus em oração e checar e averiguar se aquele batismo lá atrás que aconteceu com ela, lá não sei quando, não sei aonde, foi algo genuíno e verdadeiro, ou se essa pessoa precisa corrigir esse fundamento na sua vida, porque tem as duas coisas podem acontecer. Vou dar textos bíblicos para isso. Por exemplo, em Efésios capítulo 4 fala que tem um batismo só, ponto. Só que esse batismo ele tem que ter sido um batismo verdadeiro e genuíno para que seja um batismo, ao invés de ser um banho. Se for um banho, não for um batismo. Porque a Bíblia fala que só tem um batismo, não é um banho. Então precisa ter sido um batismo genuíno. Agora, existe a possibilidade da pessoa ser afundada lá e isso ter sido um banho e não um batismo? Existe. Tem exemplos bíblicos disso na Bíblia, Márcio? Tem. Aonde? Atos 19, do 1 ao 7. Por exemplo, nesse texto de Atos 19, de 1 ao 7, Paulo chega numa cidade chamada Éfeso, que ficava na Ásia Menor, na época. Hoje já nem existe mais essa cidade, já tivemos 2 guerras mundiais, provavelmente já foi destruída e nem existe mais essa cidade. Foi antes da Guerra Mundial que Paulo chegou lá, né? Foi no 1º século. Então Paulo chegou lá nessa cidade chamada Éfeso e ele encontrou 12 discípulos de Jesus, 12 homens que eram discípulos. E a Bíblia fala lá que eram discípulos. Eu diria que eles eram semi-discípulos. Por quê? Porque Paulo chegou lá e perguntou para eles assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falaram assim: a gente nem sabia que tem esse tal de Espírito Santo. Aí ele perguntou assim: mas como que vocês foram batizados? Ah, o João Batista batizou nós. Aí Paulo falou assim: não está certo isso não. Eu vou impor as mãos na cabeça de vocês para que vocês recebam o Espírito Santo. E aí ele ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus. Peraí, Márcio, mas não tem só um batismo? Por que eles batizaram 2 vezes? Porque aquele batismo deles lá não foi um batismo genuíno. Eles não experimentaram o novo nascimento quando foram batizados. Então, imagina só, um guri que tem na sua adolescência lá, que gosta da filha do pastor. Só que para ficar com a filha do pastor ele precisa ser membro da igreja. Então ele vai lá, é batizado para poder ficar com a filha do pastor. Aí o que acontece? Ele começa a namorar a filha do pastor, eles cometem um pecado atrás do outro, começa a manipular, mentir, fornicar. E a Bíblia fala que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática de pecado, porque ele é nascido de Deus, ele não pode viver pecando. Não é normal alguém que nasceu de novo viver na prática de pecado. O normal é que alguém que nasceu de novo, ele viva de fé em fé, de glória em glória. O santo continua a se santificar. E o carnal, ele continua a se carnalizar. Aquele que nasceu de novo, ele agora é uma pessoa espiritual. E o normal é ele manifestar frutos do Espírito. Aquele que é carnal, o normal dele é o quê? Produzir frutos da carne. Então, essa pessoa precisa checar diante de Deus se aquilo que aconteceu com ele lá foi realmente um novo nascimento,
teve os 3 ingredientes para que aquilo que aconteceu com ele seja realmente um novo nascimento completo, uma passagem pela porta. Porque só é porta se tiver 3 batentes. Se tiver 1 ou 2, não é uma porta, é uma porta incompleta. A porta do reino de Deus só é porta se tiver arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Então, eu não sou batizado para ficar com a filha do pastor. Eu sou batizado porque eu estou arrependido. Eu não sou batizado para poder tocar no louvor. Eu sou batizado porque eu estou arrependido. Então, eu estou arrependido, quebrantado, fora do lugar. Eu estou no império das trevas. O que eu estou fazendo ali? Não é meu lugar. Eu preciso entrar por essa porta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender? Então é agora mesmo. O que mais? Eu tenho que ser batizado? Olha a água ali. O que impede de eu ser batizado? Como disse o eunuco para Felipe em Atos 8. Eu preciso ser batizado. O que mais que eu preciso? Eu preciso receber o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. O que eu estou fazendo no império das trevas? Meu Deus, estou fora de lugar. O que eu estou fazendo aqui? Eu não posso mais ficar nesse lugar. Eu tenho que entrar pela porta. Gente, alguém me conta o que eu tenho que fazer para passar por essa porta. Pelo amor de Deus. Eu preciso passar por essa porta. Eu não posso mais ficar 1 minuto do lado de fora. Aí eu experimento o novo nascimento. Então, Fernando, a Bíblia fala que tem um só batismo. Mas aquele batismo lá que aconteceu deve ter sido acompanhado por arrependimento e pelo Espírito Santo. Porque senão não é batismo. Como aconteceu com esses semi-discípulos que estavam em Atos 19. Estava lá em Éfeso, em Atos 19. Então nós precisamos averiguar isso daí.